vamos meditar nesse capítulo, também num assunto que é muito importante para a nossa vida espiritual. Vamos ver nesse texto em que a gente leu que o desejo de Deus é que a gente cresça na fé, a gente cresça na vida espiritual. E a gente crescendo na vida espiritual, a gente vai ser uma pessoa melhor em todas as maneiras, em todo lugar que a gente for, em todo lugar onde o crente vai, o crente deve ser diferente. O crente faz a diferença. E essa carta de Pedro, ele trata da santidade, trata do comportamento do crente convertido ao Evangelho. O crente que uma vez ele aceitou Jesus, ele mudou de vida, não é? Aquela lavagem principal no dia que a gente aceita Jesus. O Espírito Santo entra em nós e o banho do próprio Cristo, não é? Do Evangelho, lava a gente e a gente fica purificado. Mas precisamos observar que devemos continuar nesse processo. A santificação é um processo. A vida espiritual é um processo que devemos estar em constante crescimento, avançando. E nessa carta de Pedro, ele chama a atenção a algumas coisas, considerações que a gente precisa ter. Vamos observar o versículo 1. Ele diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações. Aí no versículo 2 ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se você pode deixar a sua Bíblia aberta, você acompanha comigo aí. Veja que ele dá algumas instruções a gente aqui, de que devemos deixar, após essa lavagem que a palavra faz na gente, o Evangelho de Cristo, que entrou em nós devemos deixar para trás tudo que está aqui, o engano, a malícia, o fingimento, aquilo que era do velho homem, ou seja, antes de aceitar Jesus como Salvador. Mas ele diz que a gente deve também, no versículo 2, desejar afetuosamente, com muito amor, carinho e zelo, como meninos nascidos do leite, o leite racional. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Toda pessoa que nasce na fé cristã, ela é comparada com uma criança, um recém-nascido, um bebezinho, que precisa de alimento. E o que é que se dá a um bebê logo quando nasce? E inclusive já nasce como chorando, né? A criança já nasce chorando. E é muito fácil a gente identificar que está com fome. Ela não fala, não faz nada, mas ela faz o quê? Chora. Então, um bebezinho quando nasce precisa de alimento. E na vida espiritual também é assim. Outra vez, a gente aceitando a Cristo, a gente precisa nascer de novo. Como Jesus disse lá a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele não entendia, era mestre da lei, conhecia a palavra, conhecia muito bem as Escrituras. Mas quando Jesus falou desse assunto, ele ficou como um menino, sem conhecer, sem saber nem o que se tratava. Mas era necessário nascer de novo. Nascer de quê? Da água e do Espírito, Jesus disse a ele. E nós também entendemos isso. Um dia, quando aceitamos a Jesus como Salvador. Mas não é apenas nascer, a gente precisa crescer. E para crescer precisa se alimentar. E o primeiro alimento que é falado aqui na carta de Pedro é um alimento espiritual, é um leite espiritual. Porque uma criança não se pode dar um alimento pesado, não é assim.
Senão vai fazer o quê com aquela criança? Matar a criança. Vai passar mal, vai dar dor de barriga, vai dar outras coisas, que a criança pode chegar até a morrer, não é? Mas se dermos certinho o alimento, o leite, que vai crescendo, se fortalecendo. É por isso que eu já abro um parênteses aqui para dizer que, por isso acontece de ter muita gente na igreja, não é? Que cresceu desajustado. Lá na frente a gente vai ver isso. E tem gente que nem cresceu, porque maturidade de crente não é tempo de crente. Tempo de crente é uma coisa, maturidade, crescimento espiritual é outra. Tem gente que fica menino com 10 anos de crente, continua menino com 20 anos de crente. Já tem gente que amadurece com 1 ano, menos tempo, porque ele se alimentou da fonte certa, do leite racional, do leite espiritual, o leite correto, não leite falsificado. Ele diz aqui, no versículo 2, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, leite racional, não falsificado. Se ele está dizendo isso porque existe leite falsificado, para que por ele vás crescendo. Até o tipo de leite para um recém-nascido não pode ser o leite que eu tomo, camponês, não tem nada comercial aqui. Não pode ser, pode dar, alguém dá, mas com jeitinho o menino. Nos primeiros dias pode até passar mal, depois vai ter que se acostumar, coitado, só tem aquilo. Mas o certo é o leite o quê? Materno. O leite materno é o leite mais forte, é o leite que é para dar para o recém-nascido. Quando não dá, aí acontece o quê? Vai comprar um leite e não é o mesmo preço do leite. Olha, até o preço tem que pagar, né? Não é o mesmo leite, aquele leite baratinho, já é um leite mais caro. Se um daquele camponesa custa 7, o outro 20, 30 e até de 100 reais, eu acho, uma lata. Então, existe o leite falsificado que devemos ter cuidado. Aí, a gente já abre esse segundo parênteses aí, que muitas pessoas que estão crescendo de forma errada, porque estão se alimentando da fonte também errada. Quando eu digo a fonte, eu digo a alimentação está errada. A comida está comendo uma coisa errada. Quando eu falo isso, eu falo referente à palavra de Deus, os ensinamentos que elas estão ouvindo. Está ouvindo qual é a fonte? Hoje em dia, não, irmão, não precisa ir para a igreja, não. Tem internet aí. E não conhece nem a fonte. Qual a teologia que ele ensina? Aonde ele estudou? O que é que ele está falando? Não conhece, aceitou Jesus. Aí vai ouvir uma palavra que você nem sabe que é aquela pessoa. Só porque está falando de Deus e é cristão. Mas pode ser um leite como falsificado. E ele geralmente usa a Bíblia também. Mas será que a palavra está saindo genuinamente a palavra, ou está saindo o achismo daquela pessoa? Não, mas eu acho assim porque a palavra é assim, porque pode isso, pode aquilo. Mas realmente a palavra de Deus está sendo ministrada, ensinada, colocada ali na frente, expondo a Bíblia Sagrada como ela de fato é. Então devemos começar por esse ponto, tomando o leite original, o leite racional, o leite espiritual, que é a palavra de Deus, genuinamente, para que a gente cresça e amadureça na fé. Diga bem. Amém. Mas, como meninos também a gente foi gerado. Vamos observar na palavra aí também. 1 Pedro diz que no versículo 3, fomos gerados. Veja que ele faz essa comparação quase no texto todo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, Jesus é a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus nos comprou, fomos resgatados com o preço de sangue. Vamos ver no capítulo 1, nessa mesma carta, versículos 18 e 19. Veja que a gente fomos comprados por Deus, fomos gerados novamente. A gente vai ver depois pela palavra, mas primeiro nós fomos gerados, resgatados com preço de sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz a palavra: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Tem valor, né? Mas não foi isso, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Versículo 19, o que é que diz aí?
mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja, o seu valor é tão alto que Jesus pagou o seu preço. Ele morreu, ele rasgou ali na sua cruz, na cruz ali o seu sangue foi vertido por amor de nós, e para isso você foi comprado com esse preço. Veja o valor da salvação. Veja o valor do cristão. O verdadeiro cristão, ele tem valor. É por isso que ele não pode tratar as coisas espirituais como uma mera coisa natural. Eu vou quando quero para a igreja, leio a Bíblia quando quero, oro quando quero. Não, isso não vai fortalecer a sua fé. Isso vai deixar você um crente tomando leite falsificado. Mas nós estamos aqui nessa noite para receber o leite espiritual, que é a palavra de Deus. Diga amém. Glória a Deus. Mas também nós fomos gerados pela palavra, a semente da palavra que foi semeada. Aí mesmo em 1 Pedro capítulo 1 e 25 diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra foi semeada. Um dia a gente entendeu, um dia fomos aceitos por Deus e nos tornamos não só criatura porque Deus criou, mas agora filho, porque recebemos ele como um pai, e ele nos recebeu como filho. Então somos filhos de Deus. E João, o Evangelho de João também fala isso. Vamos entender, vamos observar Mateus, Marcos, Lucas, João capítulo 1 e o versículo 12. João 1 e 12 diz a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram de quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu novamente, você creu, e aí nós fomos agregados a uma nova família, a família de Deus. Aí o nosso Pai é o Pai espiritual. A nossa vida foi gerada em Deus através da semente da palavra. Você está entendendo? Diga amém. Então toda criança precisa crescer. Um cristão novo, ele precisa crescer também. Precisa amadurecer, precisa crescer. E já falamos, como um bebê, ele precisa se alimentar. E aí acontecem muitos problemas dentro da nossa igreja, dentro da igreja, dentro do povo, porque esse alimento não está sendo de forma ingerida, não é? Forma correta. Vamos ver em Efésios capítulo 4 também. É um dia de meditarmos, estudarmos e aprendermos com a palavra de Deus. Efésios capítulo 4 e 13. A gente vê que a falta de maturidade, o desejo de crescer é necessário para a vida do cristão. Efésios 4 e 13. Até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos, olha agora, preste atenção, para que não sejamos mais o que? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Cristo agora é a cabeça da igreja. Cristo agora é o seu guia, é quem ensina. Mas a gente precisa estar sempre crescendo no conhecimento da palavra. Muitas vezes esse desejo de crescer não existe nos corações. A igreja, o crente, precisa ter esse desejo de crescer. Mas crescer na palavra, no conhecimento. E esse desejo é cada um que deve ter. Precisamos ter o desejo de crescer, porque é necessário crescer. Ora, o menino nasceu, está se alimentando, precisa se alimentar para crescer e continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, para que não possa ser levado por qualquer vento de doutrina. O que é vento de doutrina? Ensinamentos falsos,
pessoas, conselhos, como a gente estudou aqui a semana passada, conselhos de pessoas ímpias que não têm nada de conhecimento com a verdade, não têm um compromisso com Deus, não têm as bases nem os pilares estabelecidos na palavra de Deus. Aí a pessoa dá ouvido. Mas por quê? Porque às vezes não está observando a palavra, não está tomando o alimento certo para o crescimento, que é o leite racional, o leite bíblico, que faz o crescimento espiritual. Amém? E interessante que havia uma igreja que tinha também os dons. Então, vamos observar essa igreja. A igreja de Coríntios era uma igreja que tinha maravilhas, tinha milagres, tinha até poder de Deus, mas era uma igreja que tinha muito menino espiritual. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, e o versículo 7, ele trata de um assunto que ele praticamente mostra a necessidade que ele tinha de voltar a um assunto anterior. Veja, capítulo 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele fala que a igreja tinha os dons, mas havia na igreja, tinha os dons, mas havia contenda. E Paulo trata aquela igreja, infelizmente, como um menino. A gente vai ver isso no mesmo capítulo, no mesmo livro de Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 3. Veja como é que ele diz aí a expressão que o apóstolo usa. Capítulo 3, versículo de 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Ora, peraí, uma pausa aí. Como assim? E a igreja tinha os dons espirituais. Quando a gente fala dos dons, diz que os irmãos eram batizados no Espírito Santo, falavam em línguas estranhas, tinha discernimento de espírito, tinha todas as manifestações. Era uma festa ao poder de Deus, mas eram meninos na fé. Entenda isso, que serve como um alimento para a gente, para mim principalmente, para todos nós, eu me incluo. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite, veja o que ele diz no versículo 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, aquilo que Pedro falou lá, que devia deixar, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque estavam alguns dizendo que era de Paulo, de Apolo, de Pedro, não é? Mas aí ele chama aqui a atenção de que ele não podia falar, tratar ainda com os irmãos, com outras palavras, mas começar de novo lá de baixo, lá no início, porque a igreja ainda estava despreparada, o povo ainda estava como meninos espirituais. É isso que Paulo está dizendo nessa carta. Havia muitas dissensões, contendas, e não podia passar para outro tipo de alimento. É interessante isso, né? Porque como Pedro tratou aqui na primeira carta, ele disse que como menino a gente deve desejar o alimento, e esse alimento é o leite racional, ou seja, como uma criança que toma o alimento base. A base, a prioridade de um recém-nascido é o leite. Eu não posso dar um prato de feijão com arroz para um recém-nascido. Pode? De jeito nenhum. Pedro justamente trata desse assunto, mas Paulo diz lá que já queria adiantar o assunto. Você entende? Pelas palavras dele, ele disse: ó, eu não posso falar. Vou tratar vocês como um menino ainda, começar de novo, porque vocês ainda estão como meninos. Ele não esperava isso da igreja de Coríntios, por ver uma igreja ali fervorosa, uma igreja cheia, animada, mas precisamos entender isso, que a palavra ela tem que andar em paralelo. Eu não posso buscar os dons espirituais, orar muito, buscar sem ter a palavra. Da mesma forma, a palavra também só, né? Tem outro texto que diz que a letra mata. Mas justamente é isso. Eu não posso só apenas ler sem orar. Mas os dois têm que andar juntos.
eu preciso ler, falar com Deus, mas eu preciso me fortalecer e aprender, porque assim a gente está plantando a nossa vida espiritual sobre a rocha, mas também está as raízes entrando. E alguém olha e diz assim: eu não vejo nada, parece um crente cru, frio, mas a raiz dele está lá plantada, que é a palavra de Deus, a água da vida, e ele está se fortificando. Como Jesus disse, vai vir o vento, vem a tempestade, e ele não desiste fácil não, ele não sai do caminho, porque ele foi bem alimentado pela palavra, ele está forte, está firme em Deus, e não desiste da sua fé por nada. Não abre mão dos seus valores, não abre mão dos seus princípios, porque ele aprendeu a comida, a alimentação correta, a alimentação saudável, e essa alimentação faz com que ele fique forte e siga o caminho dele, até um dia que ele possa dizer: combati o combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia! Precisamos ter os dons, precisamos orar, mas precisamos de meditar, de estudar, de ter a fome e o desejo. Ele diz no versículo 2 aqui no início: desejai. Eu preciso ter isso em mente. Senhor, coloca desejo no meu coração. Muita gente pede sua fé, mas eu desejo amor pela tua palavra, eu desejo amor pelas coisas de Deus. Precisamos ter esse desejo. Esse desejo faz você levantar 4 horas da manhã para orar, para vir para a consagração, para o matutino. Esse desejo faz você acordar de madrugada para interceder por alguém da família que está precisando de um milagre, de uma salvação, de uma cura. Esse desejo faz você desejar o céu e deixar as coisas do mundo e ter paz, a verdadeira paz que é encontrada em Jesus. Jesus disse assim: eu sou a paz. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, mas ele é a própria paz. O nome dele: Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Um crente forte, amadurecido pela palavra, ele não duvida, ele não deixa a casa de Deus, ele não desiste fácil da obra de Deus, ele não desiste fácil dos valores cristãos, ele não é perdido andando por aí ouvindo qualquer coisa, acreditando e seguindo. Não, ele não é assim não, a palavra não diz isso não, eu aprendi diferente. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos seguindo. Mas para isso eu preciso deixar muitas coisas. Ele disse deixando de lado, né? Que é despojando, deixar longe, se despir como uma pessoa que tira uma capa, 2 capas, 3, até tirar todas as roupas, se livrar. Isso que está dizendo aqui: deixai toda malícia, todo engano, todo fingimento, murmuração, tudo que não agrada a Deus, ou seja, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de observância na palavra de Deus. Porque Pedro também diz no primeiro texto aqui, primeiro capítulo, e o versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo. Quando? Na igreja. Na igreja só? Em toda a vossa maneira de viver. A santidade é exigida em toda a vossa maneira de viver, não só na igreja, mas em casa, no trabalho. Quem sabe você chegou aqui hoje, tem um número pequeno, mas de repente a gente não está muito acostumado, quer ouvir uma palavra de Deus, mas Deus está falando essa palavra para você. Quem sabe a gente chega e quer ouvir outra palavra, mas é a palavra de Deus. Às vezes a gente precisa se fortalecer para que Deus possa mandar algo. Às vezes a gente não está preparado, às vezes quer a bênção, mas para que a bênção chegue a gente precisa primeiro ajeitar o altar, consertar. Lembra de Elias? Elias disse assim: ajeita o altar, vamos ajeitar logo o altar, arrumou as lenhas, colocou tudo no seu lugar, devido lugar, para depois Deus mandar a bênção a um fogo do céu consumir e aceitar a oferta. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, nos orienta, nos corrige, nos capacita para viver uma vida de santidade. Isso é importante,
Porque para viver uma vida de santidade precisamos observar na palavra. É impossível viver uma vida de santificação, de santidade, sem observar a palavra de Deus, sem fortalecermos a nossa fé em Deus, porque essa palavra é vida, essa palavra é luz, é o ensinamento que nos leva até o final, até Sião, aleluia, até os céus. Glória a Jesus. Também aqui em Colossenses capítulo 3 e o versículo de número 8, Colossenses 3 e 8, diz a palavra de Deus: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira. Ele cita aqui várias situações que precisamos colocar de lado: a ira, a cólera, a malícia, maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A palavra de Cristo, aí ele fala no versículo 16, deixando essas coisas, o que é que ele faz? Versículo 16, do capítulo 3 de Colossenses: a palavra de Cristo habite em vós. A quantidade é qual? Não tem. Abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Glória a Jesus. Mas a palavra de Deus, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Por isso que precisamos meditar nessa palavra. E a palavra no Salmo 1 diz: quando a gente deve meditar? Dia e noite. Não há tempo exato para a gente meditar. Precisamos estar sempre em constante meditação. Ler a palavra e meditar. A leitura é diferente da meditação. A gente já viu a semana passada também. Nós lemos, mas podemos ler de uma forma diferente. Quando a gente lê, vai embora, esquece. Mas quando a gente medita, a gente coloca no nosso coração. Quando a gente medita, a gente pratica. A gente fica mais fácil de colocar ela em prática, usar no dia a dia. E o Espírito Santo vai lembrando e a gente vai se corrigindo, vai se moldando e nos fortalecendo na palavra e vivendo de forma diferente. Aleluia. Glória a Deus. O nosso crescimento vai depender se despojarmos primeiro do velho homem. A gente precisa realmente crescer. É um combate, é uma luta, é uma batalha, mas precisamos todo dia estar nessa batalha espiritual, vencendo a dificuldade, vencendo o mundo, vencendo o mal. Nessa batalha somos vencedores se agirmos com as armas espirituais. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, onde estávamos, no texto básico, no capítulo 2 e o verso de número 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da consciência de carnais, que combate contra a alma. Isso aí a gente já pode levar lá para Gálatas capítulo 5. A nossa força espiritual vai depender da nossa forma de alimentar. Quem a gente alimenta mais, não é? E ele diz aqui: eu peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, não somos dessa terra. O apóstolo Pedro lembra disso. Estamos de passagem aqui e precisamos entender isso, não se apegando às coisas dessa vida, observando a palavra e alimentando a nossa alma com essa palavra. Veja o que diz em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 fala de que a nossa carne luta contra o Espírito, e assim sucessivamente, a carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Para quê? Para que não façais o que quereis, para que a gente possa estar firme, vencendo a carne, o pecado, o mundo e o diabo. A gente precisa também nos fortalecer espiritualmente, senão a gente não vence. Não tem como vencer se a gente não lutar com as armas espirituais. Gálatas capítulo 5 fala aqui no versículo de número 17. Diz a partir de 16: digo, porém, Gálatas capítulo 5,
versículos 16 em diante. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra, e este faz o que? Se opõe-se um ao outro, para que não façais o que? Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne, ele fala aqui uma lista das obras da carne, são manifestas, quais são prostituição, impureza, são pecados sensuais, né? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. E tem mais, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas tem algo. Mas o fruto do Espírito é caridade, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas o que? Não há lei. Agora vem o segredo. E os que são de Cristo fizeram o que? Crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos, de vanglórias, imitando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Mas interessante que ele fala aqui é: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E logo no começo disse que um se opõe ao outro. Aquilo que a gente alimentar mais é que vai se fortalecer. O que é que temos alimentado mais? A palavra de Pedro diz que devemos alimentar a nossa vida espiritual para não agirmos como meninos na fé, mas nos fortalecendo na fé. Porque Paulo diz também que aquilo que a carne quer fazer, ela quer prevalecer, não é? Mas o espírito tem que ser forte. O espírito forte é aprendendo na palavra, através da oração. A busca constante a Deus em oração e em palavra vai fazer com que seu espírito se fortaleça e vença o que é a carne. Porque se tem uma coisa que a gente não pode se livrar, é da carne. Estamos guiando, estamos andando no caminho, estamos com o nosso corpo. A gente pode se livrar do mal, do diabo, de várias coisas, mas a nossa natureza, a natureza que está em nós ainda é carnal, do velho homem, precisa ser mortificada todos os dias. Diariamente eu preciso vencer a minha carne, vencer o pecado, da tentação. E a tentação pode ser vários tipos: da língua, da inveja, de outras coisas que podem vir para nos tentar. Mas se a gente fortalecer o Espírito através da oração, através da leitura diária da palavra de Deus, a gente vai ficar forte para vencer o mal, para vencer a carne, para vencer a tentação. Aleluia. 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 Precisamos estar crescendo sempre. Como Pedro disse, voltando lá para o capítulo de número 2, precisamos estar sempre crescendo. O nosso crescimento vai depender de deixar as coisas do velho homem. Quando eu digo velho homem, homem ou mulher, mas daquilo que era do mundo. As coisas que para trás ficaram, não olhando para as coisas que ficaram para trás, mas olhando para crente, para Cristo, para frente. Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Deixa o passado de lado, olhando para Jesus, porque Ele é o autor da nossa fé. É Ele que dá força, é Ele que dá esperança, é Ele que tem uma vida boa para todos nós. Até porque Pedro diz que não somos deste mundo, mas somos como peregrino e forasteiros. Estamos passando o tempo aqui e tudo vai passar, tudo vai embora, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Não basta se alimentar, tem que ter saúde. Não basta se alimentar, mas tem que ter saúde. Para isso tem que comer a comida certa, que a gente já falou a palavra.
comer a comida forte, comer as coisas saudáveis, não é? E quem tem filhos sabe, principalmente quando os filhos são pequenos, se alimenta, mas quer se alimentar da forma errada. E se alimentar da forma errada, vai ficar fraco. Quando chega uma gripe, né? Qualquer coisinha pega. Mas tem gente que é mais forte, tem um organismo forte, mas tem gente que não é o organismo forte. É a alimentação dele que é saudável. É a alimentação dele que é boa, né? Come feijão e farinha, que a mãe dizia. Arroz, feijão e farinha, coisa forte. Não se alimenta de qualquer coisa. Qual tipo de alimento que a gente está se alimentando? Na vida espiritual da mesma forma. Falou do leite aqui, mas vamos supor que a gente já passou desse estágio de criança. Agora os crentes já estão mais maduros, mais fortalecidos, já passou aquela primeira fase, já está mais experiente. Precisamos continuar se alimentando ou não? Sim. Continuando, precisamos ter continuidade. Mas para isso, vamos se alimentar de coisas saudáveis, coisas fortes, coisas verdadeiras, coisas que alimentam a nossa vida. Na vida espiritual é da mesma forma, para que a gente não fique doente, para que a gente não fique fraco. Mas ainda tem os detalhes, fora isso, tem os detalhes da obesidade, não é? Por quê? O tipo de alimentação. Trazendo para a vida espiritual é da mesma forma. Precisamos observar, porque a Bíblia ela tem conselho para tudo ou não tem? Tem para tudo. Para qualquer assunto que a gente precise fora, para a vida secular, a Bíblia vai ter ensinamento. Ensina para o tratamento do filho com o pai. O Provérbios está cheio disso. Do esposo com o marido, não é? O esposo com a esposa, não é? Eu ia falar a esposa com o marido. Pai com o filho, a mãe, as mulheres mais velhas. Aí a gente vai ver, isso a gente vê muito nas cartas de Paulo, ensinando o modo. Então a Bíblia tem um conselho para tudo que é o comportamento do cristão. A vida do cristão deve ser baseada na palavra de Deus. E a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso destino deve estar em ler a palavra de Deus. Deve ser estudar, meditar e ler a palavra de Deus. Porque Pedro chama a nossa atenção nesse texto. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Por isso que a gente vê aqui que a vida espiritual é como uma casa agora de forma espiritual, e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também, versículo 6, na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aleluia. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é o que? A pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois o que? Geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto fecha aqui da nossa segurança, da nossa confiança em Deus, porque já não vivemos mais como antes, já não somos mais como antes, já não temos os costumes de antes, já não temos as crenças de antes. Agora somos de Deus, somos escolhidos, fomos separados por Ele e precisamos viver em vida santa, em vida de obediência, porque o Evangelho para nós não é pedra de tropeço mais. O Evangelho de Deus a gente tem como Cristo, como pedra de esquina dessa grande edificação que é a igreja, e somos nós, essa igreja, que estamos edificados em Cristo. Aleluia. Aleluia. E agora somos
uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido com o seu próprio sangue. Aleluia! Glória a Deus! Se sinta valorizado por Deus, porque não foi prata nem ouro que o Senhor te comprou, mas foi o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Mas fomos escolhidos, nação santa, adquirida, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento, mas que também possamos crescer se alimentando da palavra de Deus, fortalecendo a nossa fé em Deus, e através da palavra onde vamos crescendo. Oséias capítulo 6 fala muito bem disso, a importância da palavra. O povo erra porque esquece da palavra. O povo erra porque deixa de lado, deixa de priorizar a palavra. Veja, para a gente finalizar, Oséias capítulo 6, versículo do 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ao versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por quê? Ele responde: como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Se somos terra, o Senhor virá sobre nós. A sua água vai molhar, vai te animar, vai nos animar, nos fortalecer, e Ele vai dirigir. Por isso que eu preciso estar na casa de Deus. É por isso que eu preciso estar aprendendo com a palavra de Deus para se fortalecer, porque o Senhor ama quem procura, quem conhece, mas quem continua, quem prossegue conhecendo a palavra de Deus, quem tem desejo, quem tem amor pela palavra. Deus vai se revelar, Deus vai aparecer, Deus virá como uma chuva, aquela chuva que molha a terra, que vai molhando, preparando para Ele fazer a sua vontade na nossa vida. Você está entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.